Medo. Esse é um sentimento cada vez mais acentuado em nossas vidas, na nossa sociedade, especialmente em dias tão difíceis, tão desafiadores que nós vivemos, de pandemia, de isolamento social, de dificuldades econômicas. Há muita tristeza pelo que já aconteceu, há muita incerteza pelo que ainda está por vir. Tudo isso aumenta a angústia, o medo no nosso coração. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre momentos assim? Como nós podemos agir? Qual deve ser nosso comportamento e a nossa atitude? É sobre isso que nós vamos conversar no Café com Palavra de hoje. Esse é o Ministério Homens Mentores. Seja bem-vindo. A Bíblia nos conta a história de um rei que, diante de uma grande batalha, sentiu medo. Mas ele busca ao Senhor com sinceridade e, por meio do louvor e da adoração, ele recebe um grande milagre, um grande livramento. Essa história é narrada lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e o nome desse rei é Josafá. Nesse texto bíblico, nós vemos que ele recebe essa má notícia, a notícia de que os adversários já estavam chegando, os adversários já estavam prontos para guerrear contra Judá. E era uma multidão de adversários. Ele sente medo, ele não esconde esse sentimento. Muitas dúvidas certamente vieram ao coração do rei. Como ele venceria aquela batalha? O que aconteceria com o povo? Meu irmão, minha irmã, talvez essa seja a sua condição também. Talvez você tenha recebido más notícias. E muitas dúvidas, questionamentos estão tomando o seu coração, tirando a sua paz e trazendo o medo. Quantas pessoas passam pelo vale do medo nesse exato momento? E se nós não tivermos uma postura correta, esse sentimento de medo pode nos cegar e nos fazer atravessar circunstâncias e realidades ainda mais severas, ainda mais graves. Por isso, esse exemplo de Josafá nos ajuda, nos inspira tanto. Ele, diante dessa má notícia, dessa guerra que estava tão próxima, ele não sai dali para procurar estrategistas de guerra, aliados, exércitos melhores para se aliar e fortalecer a sua força bélica, sua força militar. Não. Josafá foi buscar diretamente ao Senhor. E não apenas isso, ele convoca todo o povo de Judá para buscar ao Senhor. O texto bíblico diz que de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Se colocaram em jejum, em oração, em busca incessante pelo favor e pela intervenção de Deus. Aquela crise aproximou o povo ao seu Deus. As crises que nós passamos, as más notícias que recebemos, têm esse potencial de nos aproximar de Deus. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que a sua igreja e todo o povo se reuniu em consagração para buscar a Deus, para buscar o favor e a intervenção do Senhor? Quem sabe essa crise seja uma oportunidade disso acontecer. Josafá então reúne todo o povo e faz uma oração. E nessa oração ele deixa muito bem claro aonde estava firmada a sua esperança. No verso 12 ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Em primeiro lugar, ele reconhece que não havia força nele, que ele era impotente. Nós precisamos ter essa perspectiva também, reconhecer que sem o Senhor nós nada podemos fazer, que nós precisamos da força dele em nós, que se ele não for conosco, é em vão nós tentarmos fazer, nós somos impotentes sem o Senhor. Essa confissão de Josafá nos ensina demais. E ele complementa dizendo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que declaração, que confissão maravilhosa! Mesmo sem saber o que fazer diante daquela situação, daquela má notícia, ele estava declarando que os olhos dele estavam fixos no Senhor. Nós precisamos ter essa atitude também. Colocar os nossos olhos fixos no Senhor, tirar os olhos do problema e colocar os nossos olhos no Senhor. Nos momentos difíceis da vida, quando o medo invade o nosso coração, nós precisamos manter os nossos olhos em Deus. Quanto mais nós olharmos para os problemas, mais medo nós vamos sentir, mais inseguros nós sentiremos. Mas quando nós olharmos para o Senhor, a perspectiva muda completamente. Você se lembra dos 12 espias que foram observar a terra de Canaã? O texto bíblico lá em Números, no capítulo 13, nos fala que 10 daqueles espias começaram a olhar para o tamanho dos adversários
começaram a olhar para o tamanho do problema e eles voltam dizendo: nossa, é impossível nós entrarmos naquela terra. Mas em contrapartida, 2 daqueles espias, Josué e Caleb, olharam para aquela situação de maneira totalmente diferente, porque na verdade os olhos deles estavam no Senhor que havia dado a promessa. O mesmo acontece com o texto que você se lembra de Davi e Golias, 1 Samuel, no capítulo 17. O exército de Israel estava com muito medo porque estava olhando para a força de Golias, para o exército dos filisteus. Mas quando aquele jovem pastor chamado Davi realmente olha para o tamanho de Deus e para a força de Deus, ele aceita aquela batalha e vence aquela batalha, porque os olhos estavam voltados para a força e para o poder do Deus que estava com ele. Que você, meu irmão, possa olhar para o Senhor. Onde estão os seus olhos? Nesse momento você está olhando mais para o problema ou você tem olhado e fixado os seus olhos na força de Deus? Depois que Josafá termina essa oração, o Espírito do Senhor encheu todo aquele lugar que estava no meio do povo. Um dos levitas se levanta profeticamente e começa a entregar uma palavra do próprio Deus, dizendo: não temas, não se assustem, vocês nem vão precisar lutar, essa batalha é do Senhor. E essa palavra trouxe ânimo, aplacou o medo, trouxe adoração, trouxe louvor para o meio do povo. Naquele momento, eles ainda não tinham resolvido o problema dos adversários que estavam prontos para a batalha, mas eles tinham resolvido um problema no coração deles, uma batalha que acontece dentro de nós. Eles agora tinham paz, o medo havia ido embora, eles estavam adorando ao Senhor. Nós também, quando passamos por situações difíceis, problemas, nós precisamos resolver primeiro o lado interior. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo, a direção de Deus, colocar os nossos olhos fixos no Senhor para experimentarmos essa paz que excede todo o entendimento humano. Quando nós aplacamos e resolvemos essa batalha dentro de nós, em primeiro lugar, nós vamos ter discernimento para saber como agir externamente. Se devemos esperar, se devemos agir e lutar e como devemos fazer isso. Nós podemos lembrar também da igreja primitiva que estava trancada, que estava com medo, que não sabia o que fazer, mas quando recebe o Espírito Santo, quando recebe uma direção de Deus, e Atos no capítulo 2 nos mostra como aconteceu o Pentecostes e como a igreja, a partir dali, começa a ter intrepidez para agir, saber como agir. Nós precisamos desse encontro com Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sermos fortalecidos, colocarmos os nossos olhos nele. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco e nós precisamos lutar na força do poder do nosso Deus. A resposta de Josafá, aquela palavra profética, foi adoração. Ele se prostra e começa a adorar e louvar ao Senhor. Todo o povo, como resposta, começa a fazer o mesmo e os levitas começam a ministrar em alta voz. Que maravilhoso deve ter sido aquele momento. Um rei que estava com medo, um povo que estava amedrontado também, agora estava adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Não existe no Antigo Testamento outra batalha tão baseada no louvor e na adoração como essa. Nós vemos que no dia da batalha os levitas vão à frente por ordem do Senhor e eles começam a cantar. Essa era a arma de guerra da nação de Judá nessa batalha. Deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os adversários. A nação de Judá venceu essa batalha em louvor, em adoração, porque conseguiu, mesmo diante de tanta adversidade, colocar os olhos fixos no Senhor. Ao enxergar tudo aquilo que Deus fez no meio deles, esse grande livramento, Josafá dá um nome para aquele lugar da batalha. E o nome é Vale da Bênção. De um lugar de medo, eles são transportados para um lugar da bênção de Deus. E eles louvam ao Senhor, retornam para Jerusalém e vão adorar o Senhor também dentro do templo. Eles louvam antes, durante e depois daquela batalha. É um grande ensinamento. Nós precisamos fazer o mesmo. O louvor antes nos ajuda a enxergar com outra perspectiva.
nos ajuda a ver a grandeza e o poder de Deus. Quando nós louvamos durante, isso nos protege, nos auxilia, nos ajuda, nos fortalece. E nós precisamos também louvar depois, para dar todo o crédito a Deus. Que o Senhor te fortaleça, meu irmão, minha irmã, que você, mesmo estando recebendo más notícias nesses dias, possa ser fortalecido na força do poder do nosso Deus. Coloca os seus olhos em Cristo. Realmente reconheça que sem Ele você nada pode fazer. E em nome de Jesus, que você tenha discernimento para agir diante dessas batalhas que estão postas diante de nós. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que você possa experimentar essa paz que excede todo entendimento humano, essa presença de Cristo conosco para enfrentar qualquer batalha. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.